Vamos então, agora, para o nosso versículo bíblico. Eu geralmente gosto de trazer as promessas do Senhor, né? Mas hoje eu trouxe uma coisa diferente, né? Eu trouxe a introdução do 1 Coríntios, certo? Capítulo 1, versículo 1. Por quê? Porque essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu gostaria aqui só de falar para vocês, hoje, a gente quase não escreve mais cartas, né? Mas, em geral, como são as cartas escritas hoje? Primeiro, a gente pode colocar a data, né? Mas aí, a gente vai endereçar essa carta para alguém, não é mesmo? Quem será, né, o recebedor dessa carta? Então, primeiro a gente vai colocar, né? Para o senhor Paulo da Silva, da empresa X, certo? Então, começa assim. Só que naquela época, né? Então, a gente começa endereçando essa carta a alguém, a gente vem com os cumprimentos, depois a gente vem com o conteúdo da carta, e ao final da carta é que a gente vai colocar quem é o remetente, a gente vai colocar nossa assinatura, né? Só que na época era o contrário. O remetente vinha lá em cima. Então, primeira coisa que a pessoa já sabia, porque hoje quando a gente pega a carta, a gente olha embaixo, né, para ver quem é o remetente. Mas não, o remetente era a primeira coisa que aparecia à época. E quem é o remetente? Né? O apóstolo Paulo, que está enviando esta carta para a igreja de Coríntios. Então vamos ler como é que ele está se apresentando à igreja. Olha, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então quem que está escrevendo essa carta? O apóstolo Paulo junto com o irmão Sóstenes. Okay? Então primeiro eles se apresentam. E como é que fica essa apresentação no inglês? Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God and our brother Sosthenes. Ok? Então, assim, só para dar um pouquinho do contexto, né? Embora seja o primeiro versículo desta carta, da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio. Muito bem. Essa cidade de Corinto era uma cidade portuária, ok? E como toda cidade portuária, principalmente à época, hoje também, né? Mas principalmente à época, toda cidade portuária tem o quê? Muito comércio, não é mesmo? Muito comércio, compra e venda. E todo lugar que tem muito comércio tem o quê? Muito dinheiro, certo? E onde tem muito dinheiro, geralmente tem muita coisa errada. E nesta cidade, uma das coisas que estava desagradando o Senhor era a prostituição. Havia mais de 1000 prostitutas ali. Porque você imagine, né? As embarcações que chegavam e saíam e aqueles marujos, né? Então, tudo isso alimentava essa prostituição. Então, havia várias coisas naquela cidade, né, que estava mais ou menos entregue ao mundo. Porém, o Senhor, né, falou ao apóstolo Paulo, olha, tem muita gente minha lá, certo? Tem muitos santos ali. Porque o que são santos, hein? Nós todos somos santos, né? Você entender, na Bíblia, santo é aquele que aceitou a Cristo, certo? Como seu suficiente Salvador e foi justificado e a partir de então ele foi separado. Isso que é
o significado de santo, né? E ali a gente vai começar um processo de santificação. Então, o apóstolo Paulo, vocês conhecem um pouquinho da história do apóstolo Paulo? Que ele era chamado de Saulo. Vocês lembram disso? Que ele perseguia os cristãos, né? Até que ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aquela voz, todo mundo virou aquela voz, uma coisa estranha, né? E ele, quem é você? Ele falou, eu sou Jesus, aquele que você tanto persegue. E naquele momento, né, ele ficou cego, certo? E aí, então, depois de alguns dias, ele foi a ter, né, um irmão, né, foi solicitado pelo Senhor a procurar por ele, mas ele ficou alguns dias cego, né? Agora, olha só, ele foi escolhido a dedo pelo Senhor, porque ele era tão diligente, ele queria seguir ele seguia o Velho Testamento, seguia a lei, ele era contra os cristãos, ele perseguia os cristãos e chegava até a matá-los. Mas o Senhor viu nele aquele propósito, aquela firmeza, e o escolheu para quê? Para pregar o evangelho a quem? Aos gentis, certo? Então, lá na cidade de Coríntios, estava cheio de gentis. Então, essa era uma carta de repreensão, certo? Era uma carta porque ali naquela cidade tinha muita coisa que estava desagradando ao Senhor, inclusive dentro da igreja, certo? Então, o Senhor conversou com Paulo e disse, olha, eu sei que há muita coisa ali errada, muita coisa que me desagrada, porém, há muito dos meus ali. Por isso que ele foi encaminhado e escrever essa carta, porque dentro da igreja tinha muita contenda, tinha muita facção, tinha muito desentendimento. Uns diziam que seguiam a Paulo, outros que seguiam a Pedro, outros que seguiam a Jesus. Eu falei, o que é isso? E Jesus agora está separado? Lembre-se, um só Deus, um só Espírito, um só corpo, uma só fé, né? E também, porque ali na igreja, aquele povo tinha vários dons, né? Alguns têm dons para profeta, para mestres, para pastores, certo? Para falar em línguas. Só que eles estavam utilizando esses dons de maneira totalmente equivocada. Então, essa era uma carta para repreendê-los. Porém, Paulo já se apresenta. E não, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Pela vontade de Deus, não foi pela vontade dele, ele foi escolhido, ele foi convocado, certo? E, então, ele está se apresentando, está dizendo quem está escrevendo a carta? Ele, junto com o irmão Sóstenes. Então, Paul, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Called to be an apostle. Apostle, você não pronuncia essa letra T. Called to be an apostle of Christ Jesus, né? E pela vontade do Senhor. Olha só que interessante, porque a gente já viu essa palavrinha aqui, will, quantas vezes, né? Aí eu pergunto, não, vocês já sabem o que é will, não é? Um verbo auxiliar que indica futuro, em geral, mas não neste caso. Neste caso, will é um substantivo e que quer dizer a vontade. Então, pela vontade de Deus, né? By the will of God. Pela vontade de Deus. By the will of God. E, então, ele se apresentou. Eu sou Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, estabelecido pela vontade de Deus. Eu escrevo essa carta a vocês, junto com o irmão Sóstenes, and our brother Sóstenes. Muito bem, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Paul,
called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God and our brother Sosthenes. Certo? Então o que acontece? Ele fez ali a sua apresentação. Na sequência, no versículo número 2, ele vai se dirigir ao povo, né? A igreja de Coríntios, to the Church of Corinth, né? E aí ele vai enaltecer um pouco aquele povo. E no terceiro versículo, ele cumprimenta, né? Que ele fala, grace and peace to you, ok? Grace and peace. Lembra? Graça e paz. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Graça vem sempre antes de paz. Porque para a gente ter paz, primeiro a gente tem que ter recebido a graça do Senhor. Então, grace and peace, que era um cumprimento muito comum à época. Certo? Então, isso que é interessante. Quando as cartas eram escritas, primeiro vinha o remetente. Quem estava enviando aquela carta? Muito bem.